Mas é independente do trabalho que vocês vêm fazendo, assim, eu particularmente eu sou um apaixonado pelos agentes de endemia, pelo fato de que agente de endemia é agente de saúde. Os caras, eles veem o problema antes de acontecer, são preventivos, são esforçados, anda pra caramba, trabalha no meio do sol, muitas vezes lida com pessoas incompreensivas. E eu sou admirador dessas categorias de base. Mas existem outros problemas que de vez em quando acontecem também. E eu sou que agora recente aconteceu um atrito, um problema entre um dos agentes e um pai, uma criança aí. O que aconteceu? Realmente. Assim, ontem eu estava em Fortaleza, eu tinha ido na CRES deixar um material. E aproveitando esse não só de ir à CRES, eu levei minha filha ao médico, ela tem um problema de saúde e já estava marcada, aproveitei as duas coisas. Fui na CRES de Calcaia resolver os problemas aqui do município e aproveitei levando minha filha pro médico dela. Antes de chegar em Calcaia, um servidor ligou para mim, que é um dos servidores que me ajuda aqui nas supervisões, dizendo: Wagner, aconteceu um problema com um servidor aqui e eu estou te passando até porque o pai houve um problema aqui, tem um cidadão querendo falar contigo. O que foi que aconteceu? E eu fui informado que este servidor tinha adentrado a uma residência e não se portou com o devido respeito. Aliás, não era nem para ele ter entrado nessa residência, porque assim, o que a gente coloca para todos os servidores? Isso é feito em reuniões, a gente conversa bastante. Já hoje de manhã eu tive uma reunião com os meninos. Assim, quando tem uma criança na casa, se o pai ou a mãe não estiver, ou uma pessoa adulta, que o servidor procure alguém, um vizinho, por exemplo: senhora, porque só está uma criança aqui, eu queria que a senhora me acompanhasse. Para poder fazer o serviço, quando terminar, segue o trabalho normal. Ou então voltar naquele horário de almoço, que não tem problema algum, quando ele retorna no horário de almoço, lá na ficha ele vai colocar o tempo que ele gastou e ele é descontado no final do dia. Olha, eu gastei, digamos, 15 minutos nessa casa, no horário de almoço. Então, ou então ele vem depois das 5, quando ele termina, que com certeza ele não vai ter prejuízo. Isso é o que a gente coloca. Não que um adolescente, por exemplo, não possa receber um guarda, porque a gente vê a situação do adolescente. Agora, tem que ter sempre a situação de respeito, tanto para o agente de saúde, como do dono da casa. E ontem, do agente de endemias. Na realidade, quando o rapaz entrou nessa casa, eu fui informado que ele tinha feito perguntas a uma menina de 12 anos, que não é perguntas inerentes ao nosso serviço, certo? Ao nosso trabalho. E que ao sair, tinha um garoto, amigo da menina lá, vizinho, e que ele fez uma outra pergunta, assim, eu não gostaria nem de citar a pergunta que o cara disse. Né? Eu estou aqui me colocando, agora não como o chefe aqui da coordenador das endemias, eu estou me colocando como pai. Porque eu não gostaria que acontecesse, eu tenho uma filha de 10 anos, e eu não gostaria que acontecesse uma situação dessa, certo? Mas tão logo eu tomei conhecimento, liguei para o Mário, que é um dos meus supervisores, ele falou: Mário, afasta, tira logo o cara do campo. E coloca, manda ele para casa e eu vou resolver a situação. Liguei para a Rosângela, na prefeitura de Rosângela, porque a gente sabe que vai ter essa situação de demissão dos temporários que está acontecendo, e a doutora Ivone tem segurado os meninos assim, só pela situação da gente estar nessa situação de dengue, de chikungunya, e ela viu isso e está segurando os meninos até onde pode, assim, para que a gente consiga baixar o índice. Os meninos estão sabendo disso, os temporários. É um direito de quem fez o concurso público e tal. E o que acontece é que eu pedi, Rosângela, é o seguinte: quanto a esse menino aí, eu dei o nome para ela, eu queria logo a carta de demissão dele.
os meninos já tinham conversado com ele, eu autorizei o Mário a conversar com ele. Ele disse, não tinha feito da forma que estava dizendo, mas foi da forma que a menina disse. A menina não ia mentir, uma criança não mente, certo? E tomamos a providência, mandei o Mário pegar a carta de demissão dele, gostaria até que você visse aqui, Zé, só um instante. Acho que aqui dá para o pessoal ver. Aqui a carta de demissão dele, ó. Foi feita ontem, na data de ontem, certo? Eu queria que você visse aí, tá aí. Quer que eu leia? Precisa? Não vamos ler a situação do nome do rapaz, porque eu acho que é uma coisa, sabe? Mas aqui, município de Pentecoste, conduto do Departamento de Recursos Humanos e cumprimento da Internacional de Vidas em Ação Civil Pública, correlato, processo judicial de número tal, em tramitação na Vara de Pentecoste, em a presença de Vossa Senhoria, comunicar a dispensa de seus serviços profissionais a partir do dia 15 de junho de 2016, rescindindo o vínculo temporário estabelecido até o presente momento. Cordialmente, secretário de Administração e Finanças do município de Pentecoste. Assim, a parte aqui da situação da prefeitura, eu jamais deixaria de fazer um negócio desse. Eu fiquei chateado porque foi colocado aí nas redes sociais e se coloca logo assim. A prefeita, e aí prefeita, como é que vai resolver a situação? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem está lá na frente sou eu. E eu, tão logo tomei conhecimento, comuniquei a prefeita, comuniquei a secretária, para que fosse tomar as providências. E afastei logo o servidor. Certo? Quanto às outras providências, em relação à situação de lei, é isso aí quem tem que ver é o pai da criança, é ele quem tem que ir tomar as providências cabíveis no sentido. Eu não vou aqui colocar, não, é desse jeito, não. Isso aí não. A minha parte, a parte da prefeitura, está feita. Quero deixar aqui claro que esse cidadão que fez isso, assim, em matéria de trabalho, ele tinha me dado uma única dor de cabeça. Mas não é um cara que chega dentro do horário, entendeu? Foi surpresa para mim ele ter agido dessa forma também. Não só para mim, como para os servidores, para os amigos que estão lá, entendeu? Não tinha ocorrido isso ainda dentro aqui do nosso, desde a época que a gente trabalha aqui, certo? Mas eu também não iria de forma alguma passar a mão, nem que fosse um filho meu, passar a mão na cabeça de ninguém. Resumindo aí, foi um assédio que aconteceu, né? Foi um assédio, foi um assédio. E aí, se o rapaz tivesse ido à delegacia, estava no direito dele, entendeu? De comunicar às autoridades. Assim, fiquei triste pela situação ter acontecido com um servidor que está lá com a gente, né? Que isso não é para acontecer de forma alguma. De forma alguma. Lá o servidor está para fazer o trabalho dele. Independente que ela fosse criança ou não. O servidor está para fazer o trabalho dele. Não é para agir dessa forma, é com ninguém. Eu estou me colocando aqui como o pai da menina, que eu conheço, é um cidadão trabalhador, honesto, assim como a mãe dela, que eu conheço também, certo? Que trabalha inclusive na saúde. Então, eu fiquei numa situação assim, para falar a verdade, eu não quis nem olhar para a cara do rapaz. Hoje de manhã, eu disse, olha, pega a carta, entrega a carta, não quero nem vê-lo na minha frente. Mas ele já estava sabendo do problema, não foi, nem veio hoje, mas eu vou mandar deixar lá a carta de demissão lá na casa dele, porque ele toma conhecimento. E de antemão eu queria aqui pedir desculpas ao pai da menina, à mãe. Isso nunca tinha acontecido, certo? Me coloca à disposição. Criança, né? E a própria criança. E a própria criança que armaria. Eu sinto assim, como eu estou dizendo, eu tenho minha Maria Luísazinha que eu não quero que ninguém, às vezes, ela vai para o colégio com a mãe dela, eu sei que a mãe dela tem o maior cuidado, mas eu fico pensando assim, nossa senhora, será que vai acontecer alguma coisa com a minha filha? Preocupação de pai, eu acho que você tem, que todos os pais têm. Então, estou pedindo desculpas aqui à criança, ao pai, à mãe, estou me colocando à disposição para qualquer coisa, se quiserem conversar, é só entrar em contato comigo,
e pedindo às pessoas do nosso município que procurem não impedir a entrada do agente de saúde, porque é importante o nosso serviço, é importante o serviço que está sendo feito. Não vai ser por essa questão que aconteceu séria, mas que não, isso foi uma coisa, digamos assim, que não era para ter ocorrido, mas está sendo resolvida a situação. E pedindo também que se algum dos servidores faltar com respeito, faltar com a situação do trabalho, me procure que eu resolvo. Ontem mesmo, Zé, a esposa do Edmar, aqui do fórum do Edmar, no seu Zéza, me procurou dizendo, olha, Wagner, um servidor chegou na minha casa e não foi um tanto delicado. Parece que estava estressado. Eu chamei o servidor, mandei fazer o serviço lá na casa. Eu chamei o servidor, e é um servidor que é efetivo. Chamei o servidor, e ó, se você está com algum problema, meu querido, procure resolver em casa. Certo? Eu sou, nessas questões, eu sou um cara duro. Eu aplico a suspensão, entendeu? E aí assim, às vezes você está com problema em casa, mas não leva para o trabalho não, porque você está lidando, até porque o outro servidor, seu amigo lá, está passando na sua casa, você gostaria que ele fizesse da mesma forma que você está fazendo? E uma atitude assim, às vezes constrange toda a categoria. E, né? claro, porque assim, eu conheço esses meninos de muitos anos, certo? Tem gente aí que está comigo trabalhando aí há mais de 20 anos, então não tem... Eu sei de tudo que fazem no campo, entendeu? Eu tenho uma preocupação danada com a situação de supervisão. Eu tenho 3 supervisores lá, olhando e tal. E tudo que é relatado pelo o proprietário da casa, se eu tomar conhecimento, ou qualquer um dos supervisores, eles vão atrás para ir em busca da verdade e dali ser tomadas as providências, certo? Ninguém está passivo da lei, né? Todo mundo, ou o temporário ou o efetivo, ele vai responder da mesma forma. Talvez, digamos, o efetivo ele tem aquela situação de um processo administrativo, mas ele responde. Então, a gente sabe que tem as obrigações e os deveres, eles têm que ser cumpridos, até porque a gente ganha para isso. Se a gente não quer continuar tendo com essas obrigações e esses deveres, peça demissão. É melhor, é mais sensato e mais honesto. Zé, eu acredito que foi feita uma explanação muito boa sobre a situação, esse assunto aí está esclarecido, eu acredito que sim. Acredito também que se de alguma forma o pai, a família dessa criança sentiu que deve tocar o barco para frente, as instituições estão aí para isso. A sociedade não tolera comportamentos assim. Com certeza. E é aquela história, da mesma forma que o Zé está aqui, ser servidor que a gente não citou o nome, a gente preservou, mas se ele quiser vir aqui dizer se aconteceu, se é verdade ou se é mentira, também está aberto, isso aqui é democrático. Claro. Mas uma coisa você pode ter certeza, a população ela não tolera certos comportamentos, principalmente nos dias de hoje. Vou lhe dizer, os próprios servidores ontem, quando ligaram para mim, porque o pai da menina está aqui, e ele chegou lá, me parece que ele chegou lá no momento, os servidores tiraram ele de lá para fora. Porque você sabe que o ser humano, tem horas que não tem a condição de aguentar certas coisas. E você vê alguém que lhe ofendeu de uma forma, que eu acho que a maior ofensa que pode ter é alguém mexer com o pai, a mãe e os filhos. Quando vai para cima, o cara perde a cabeça e faz coisas indevidas. Então os meninos tiraram ele para que o rapaz nem ouvisse por lá, e o Mário pediu para que ele fosse embora, se retirasse, fosse embora. Não é assim. O que eu quero mesmo, o que eu espero mesmo, é que isso não atrapalhe o nosso serviço, porque o nosso serviço é importante, certo? Olha, eu fiquei triste quando o Roberto chegou aqui do Fumacê dizendo assim, Wagner, Quixadá já morreram 8 pessoas. A situação lá está brava. Exato. Aí eu digo, não, meu Deus, eu espero que Deus nos proteja
e com a ajuda da população, que é muito importante, é ela quem tem que nos ajudar para que a gente saia desse problema e consiga, né, baixar esses índices, que ninguém, se Deus quiser, ninguém venha a óbito no nosso município. Verdade. Zé, eu agradeço a tua participação aqui no nosso sistema de comunicação. Aqui está sempre aberto, você sabe disso. Outras vezes já lhe convidei também. E eu acredito que quando passar mais esse ciclo, você deverá retornar aqui. Com certeza. Também para poder mais uma vez explanar. Vamos pedir a conscientização da população, o que a gente tem feito ao longo desse tempo. Vamos ajudar, porque é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós cobramos das autoridades, mas nós também devemos fazer o nosso papel. Com certeza. E Zé, mais uma vez eu lhe agradeço a sua presença e fique à vontade aí para as suas considerações finais. Eu queria agradecer aqui pela oportunidade da gente colocar aqui essa situação. Queria até dizer assim, rapaz, hoje, pela primeira vez, eu vejo uma preocupação maior, não só pelas autoridades municipais, mas estaduais. O próprio promotor, doutor Lucídio, mandou me chamar na segunda-feira, não essa, na outra, para ver a situação, porque ele tem uma preocupação em relação à saúde do município, entendeu? E isso me faz bem. Eu acho bom que me chamem mesmo para que me cobrem do que está sendo feito, porque nós estamos todos dentro do que foi programado pelo Ministério da Saúde, pelo governo do Estado, certo? Não tem faltado, apesar dessa crise que a gente sabe que tem municípios por aí que está a situação muito pior. Eu digo isso porque quando o Roberto chegou falou isso, mas apesar da crise, nós estamos trabalhando sem problemas, graças a Deus, entendeu? E isso deve-se também à administração da doutora. Em relação a nós aqui, a situação, graças a Deus, tem atendido a nossa expectativa. E, no mais, agradecer as pessoas aqui por terem me ouvido, e eu espero que isso também que aconteceu não volte mais, se Deus quiser acontecer. E meu muito obrigado a você e aos nossos internautas. Ok, conversamos agora com o Zé Wagner, coordenador das endemias aqui no município de Pentecostes. Tenham todos um bom dia, a gente volta a qualquer momento. Pronto, Zé. Agora vamos só. Mas é o seguinte, eu estou trabalhando aqui sozinho, mas porque eu tinha uma menina até de ontem. Mas a menina, primeiro